en termes de biodiversité, de réduction d'émissions. A maior quantidade de acordos que Brasil e França já firmaram. Eu gostaria de enaltecer essa sua presença no Brasil. Salve, salve, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Eu sou André Denardi. Eu sou o Lucas Mendes. E este é mais um episódio do podcast Geopolis, um podcast que discute temas políticos e geopolíticos no Brasil e no mundo, sempre de forma acessível, plural, democrática e didática. Somos professores das áreas de ciência política, relações internacionais, humanidades em geral, e estamos aqui hoje para discutir esse bromance, essa relação que o povo agora tem feito meme, que tem feito graça aí, de que parece que é um álbum de casamento, entre o Lula e o Emmanuel Macron, presidente da França, em razão da sua visita aqui no Brasil, mais especificamente no Pará. Houve um contexto ali de discussão de uma parceria em torno de um submarino nuclear, de um programa voltado para esse tipo de empreitada. E, bom, vamos tentar esmiuçar um pouco isso, tem muita coisa em jogo, na verdade. Esse país, inclusive, que esteve em situação mais delicada conosco, né, em tempos, há não muito tempo, né, no governo Bolsonaro, agora está tentando se reconstruir em termos de relacionamento conosco, né? Então vamos ver o que pode sair disso, né? E pergunto ao nobre amigo Lucas Mendes o que ele acha desse movimento, né, desse bromance entre Lula e Macron. Eu achei essas fotos assim uma coisa que realmente a internet não perdoa, né, André? A galera falando, parecendo foto de pré-casamento, né? Pré-wedding, né? Wedding. Eu achei assim que eles estão muito. Não parece nem chefe de estado, né? Parece, igual você falou, e bromance mesmo, né? Uma coisa que fora do comum, fora do normal. Lula e Macron, eles têm isso, né? Eles têm essa relação aí próxima. Um adora ficar ali fazendo gestos para o outro e tal, e enfim, vamos falar um pouco disso, mas muito mais do que isso, vamos falar da relação Brasil-França e da relação estratégica, né, que os dois países têm ao longo da história, ao longo do século XX, e agora, mais recentemente, no caso do submarino, né, nuclear, que o Brasil, não só o submarino nuclear, mas os submarinos convencionais também que o Brasil está construindo com tecnologia francesa e outros acordos aí, algumas questões polêmicas, enfim. Vamos falar um pouquinho dessas fofocas e também de geopolítica, que é o que nos interessa mais, né? Juntos, eles acionaram o elevador que iniciou o transporte. Antes da gente dar sequência, a nossa chamada tradicional aqui a respeito do convite que a gente sempre faz a vocês para que estejam mais próximos, para que nos apoiem. Aqueles que já acompanham o nosso trabalho há mais tempo e acreditam nele, nós convidamos vocês a contribuírem com o que vocês puderem, mandando um pix para contato.geopolis@gmail.com. É um pix que é simbólico, vocês podem mandar qualquer quantia, não tem problema nenhum. E mandando qualquer quantia, vocês têm direto um regalo, um mimo da nossa parte, que é o nosso e-book, o Guia Essencial da Política e Geopolítica no Brasil e no Mundo, que é exatamente isso que a gente fala aqui nos nossos episódios. Então, não deixem de avaliar a possibilidade de nos ajudar aí. E também convidamos vocês a participarem da nossa comunidade Geopolis, onde nós temos não apenas a possibilidade de discutir de forma mais aprofundada sobre os nossos temas, mas também de receber benefícios como episódios antecipados dos nossos episódios aqui do podcast. Vocês recebem de antemão lá, e também a possibilidade de termos aulas ao vivo. Se vocês querem trocar uma ideia conosco mais de perto, se vocês quiserem interagir com pessoas que têm o mesmo interesse de debater política mais a fundo, não deixem de participar. Inclusive, hoje, nesse mês de março, temos o episódio sobre a questão do Oriente Médio, que vai ser conduzida pelo nosso querido amigo Lucas Mendes. Todo mês temos uma aula exclusiva, oferecida ao vivo para a nossa comunidade e que fica também disponível a sua gravação para quem queira, né? E também fazer um agradecimento especial ao nosso querido colega por falar em comunidade Geopolis, por falar em apoios e tudo mais. Não poderíamos deixar de mencionar aqui o nosso querido amigo Augusto Baldanza, esse
está aí nos ajudando há muito tempo, não apenas com a sua presença e o seu envolvimento nos debates, mas também com o auxílio técnico, né? Deu uma super ajuda aqui pra gente na gravação das telas e tudo mais, no ajuste aqui do som, né? Então fica aí o nosso agradecimento para o Augusto. Agora, sem mais delongas, vamos para a discussão em si de Brasil, França, Lula e Macron. Presidente da França, da preservação ambiental, o Brasil dá sua parcela de contribuição, mas o Amapá dá muito mais. Bom, gente, em primeiro lugar é bom deixar claro que a relação Brasil-França, ela é antiga em vários aspectos, né? A gente tem a França como uma referência não apenas em termos econômicos, em termos culturais, mas também geopolíticos. A França, há não muito tempo, disputava ali o mundo com a países, né, de língua inglesa, a disputa com a Inglaterra, a disputa com os Estados Unidos pelo controle geopolítico global. E a influência francesa permanece até os dias de hoje. Você pode até reparar, se você for num correio, até hoje você vê o idioma português e francês na documentação oficial ali, nos cartões, os modelos de documentos, porque é uma reminiscência dessa influência que foi já até mais forte do que é hoje, né? Apesar da França ter essa influência, esse controle em vários aspectos ali da geopolítica, a gente sabe que hoje não é assim um controle e uma influência tão grande como já foi, né? Isso, se você falar para um francês, ele vai ficar meio de dor de cotovelo, mas é o que a realidade tem demonstrado. E como a França tem buscado não apenas sustentar a influência que ela ainda tem no mundo e, quem sabe, até recuperar, também faz parte desses movimentos que envolvem o diálogo com o Brasil, o diálogo com países africanos. A gente sabe que, ultimamente, muitos países da África têm se levantado contra as reminiscências coloniais que ainda pairam sobre os países da órbita de influência francesa, países ex-colonizados, né, ex-colônias da França. Então, é um momento em que a França ela tenta se segurar ali como uma potência global e tentar, de certa forma, se reinventar em diálogos transversais, relacionados a meio ambiente, relacionados a energia verde, enfim. E claro que isso está misturado também com um desejo de se firmar e de reafirmar, na verdade, a sua continuidade como uma potência mundial. A relação, pensando especificamente com o Brasil, não é de hoje, né? O Brasil já teve momentos de tensões e momentos de maior amizade, né? Para quem não sabe, nós chegamos inclusive às vias de uma guerra com a França, né? Quando nos anos 50 ali, início dos anos 60, ventilou-se a possibilidade até de o Brasil invadir a Guiana Francesa, né? Que é um território ultramarino francês, e até onde eu sei é um eufemismo para colônia nos dias de hoje, mas enfim, né, também um outro ponto aí que fica para um outro momento, né? Mas também relações comerciais, né? Inclusive relações comerciais que levaram a situações delicadas também. De novo, faço menção a uma situação econômica tensa, que foi apelidada de Guerra da Lagosta, por conta da exploração desse tipo de alimento, né? Desse tipo de animal mesmo, né? Em alto mar, esbarrou ali no limite territorial brasileiro, aí houve um incidente diplomático nesse sentido, e nos dias de hoje, situações mais macro, né? Envolvendo, por exemplo, a questão da Amazônia, a preservação da Amazônia, que durante o governo Bolsonaro foi objeto de muita tensão. Inclusive, a própria fala do Macron naquele período em que estavam sendo apontadas as queimas, né, as grandes queimadas que estavam acontecendo, foi explorado pelo governo Bolsonaro como uma forma de insinuação à própria ameaça à soberania nacional, né? Então, a insistência do Macron, né, naquele momento em haver uma maior intervenção internacional sobre a Amazônia, teve como reação do Brasil uma resposta do tipo: não, pera lá, a gente entende a importância de preservar a Amazônia, mas alto lá aí no seu interesse de querer intervir aí de uma forma mais contundente, né? Então,
essa questão da Amazônia e também a questão comercial relacionada ao Mercosul como um todo e à União Europeia. A França e o Brasil, como elementos destas duas comunidades de países, são protagonistas nesse processo, têm um peso importante, representando, né, como representantes cada um ali do seu grupo, e as questões envolvendo principalmente produtos agrícolas, né, a produtos agropecuários, que tem na economia francesa e brasileira uma representatividade muito grande, um peso muito grande, e as dificuldades em se chegar num meio termo, apesar do acordo estar se desenrolando por 20 anos e termos tido até o vislumbre dele se concluir há alguns anos, isso também está na mesa, está no debate. Então, o encontro de Lula com Macron, ele não apenas é um bromance deles tirando foto de mão dada pelo Rio Amazonas. Os dois de camisa branca explorando ali a selva. Tem muito mais do que isso. Tem uma série de questões econômicas, geopolíticas, históricas, militares e diplomáticas também, que a gente pode explorar. Mas, enfim, a contextualização mais macro é essa, e passo para o Lucas fazer as suas considerações. André, Brasil e França têm uma relação de longa data, né? Eu diria até que a França tem um papel na história do Brasil, principalmente no pré-Segunda Guerra Mundial, que é muito parecido com o que os Estados Unidos têm hoje, né? De ser uma espécie de metrópole cultural, né? Uma espécie de polo cultural no qual o Brasil se espelha, o Brasil se alimenta. Então hoje os Estados Unidos sem dúvida cumprem essa função, né, de ser não só um polo econômico, que o Brasil está muito interligado, mas também um polo diplomático, social e cultural, né? A cultura americana, ela reverbera muito no Brasil, e não só no Brasil, mas também no Brasil, né? Na França, com a França melhor dizendo, a situação era muito parecida no pré-Segunda Guerra Mundial. A França sempre foi um país que teve muita relação com o Brasil, né? Essa questão cultural, como eu disse, né? Desde as universidades, assim, o Brasil recebeu muitos professores que vieram da França para abrir aqui as universidades, para iniciar o que a gente tem em relação ao ensino superior no Brasil. Então, muito da nossa organização acadêmica, né, da nossa pesquisa, das nossas linhas científicas, tem muito do viés francês, né? A ciência, ela sempre tem um determinado olhar, e esse olhar também pode ser nacional, e o Brasil ele importou muitos professores, muitos intelectuais da França para poder trazer esse start, né, do que seria o ensino superior, a USP e outras universidades aqui no Brasil. Então tem um impacto muito grande, né, na formação intelectual dos professores e, de modo geral, aqui no Brasil também. O Brasil também sempre teve muitas relações militares com a França, né? Acho que é interessante a gente lembrar, lá na década de 20, ainda no governo do Epitácio Pessoa, né, o presidente lá da época da República Velha, nós tivemos a missão militar, né, Brasil-França, em que militares brasileiros, logo após aí a Primeira Guerra Mundial, foram para a França, estiveram na França, e com o intuito, né, justamente de modernizar o exército brasileiro, que naquele momento ali estava muito aquém, né, das principais potências, né? Claro, a Europa passava por uma guerra catastrófica, e isso forçou com que os países europeus tivessem que modernizar suas forças armadas, e o Brasil, né, numa relação assim estratégica, diplomática com a França, envia oficiais brasileiros para poder aprender, né, o que está sendo falado ali em termos de mais moderno em relação à guerra, à organização militar, ali na década de 20, né? E isso vai se estender ao longo do século XX. O Brasil sempre comprou muito equipamento militar da França, né? Sempre comprou muita artilharia, aviões, né? O Brasil já comprou aviões franceses, né? Os Mirage 2000, por exemplo, né? Até pouco tempo atrás estavam em operação na Força Aérea Brasileira, agora saíram de operação. O Brasil quase comprou, na época do Lula, Sarkozy, né? Que eram os dois presidentes ali, o Dassault Rafale, né? Que era um caça também, o Brasil estava procurando ali um caça de quarta geração, um caça moderno,
que pudesse substituir os aviões brasileiros, que já eram muito ultrapassados, e quase nós tivemos ali a compra de caças franceses, né, por conta dessa relação. Não houve, porque os aviões franceses eram muito mais caros e também a França, no caso da Força Aérea, não quis, né, ceder a transferência de tecnologia, que era o que o Brasil queria, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas no caso da Marinha, o Brasil conseguiu, né, fechar um acordo interessante com a França, em que o Brasil passou a construir, né, submarinos a partir da tecnologia francesa e também está em fase de construção o primeiro submarino nuclear brasileiro, que é basicamente uma cópia, né, melhorada, assim, modernizada do submarino nuclear francês. Então, Brasil e França têm uma relação de longa data, uma relação cultural, como eu falei, né, que pós-Segunda Guerra foi substituída pela hegemonia cultural norte-americana, também uma relação militar, uma relação diplomática de longa data, né? Brasil e França vão completar aí 200 anos de relações diplomáticas, então são países que têm relações importantes. A França, sem dúvidas, né, é uma potência colonial, uma potência capitalista do século XX e século XXI, e, claro, o Brasil deve ter, né, relações com todo mundo, né? A questão, eu acho que para a gente pensar aqui, muita gente ficou com a pulga atrás da orelha em relação à visita do Macron agora, é em relação a que tipo, né, de relacionamento Brasil e França devem desenvolver, né? Muita gente ficou, aquelas fotos que você bem comentou aí, gerou um estranhamento, né, para alguns, e trouxe aquela sensação, olha, será que o Brasil não está sendo muito subserviente, né? Será que o Brasil não está, essa recepção ao Macron, né? Será que isso não está sendo muito, dando sinais diplomáticos que o Brasil eventualmente está abrindo demais ali as portas? Será que a gente está recebendo em troca algo que é tão valoroso quanto a nossa recepção, né? Vamos lembrar que a França foi o principal país que barrou o acordo diplomático entre Mercosul e União Europeia, né, por conta do protecionismo francês, que é tradicional, né, da política francesa, sobretudo em relação aos agricultores franceses, né? Então o agronegócio brasileiro tinha uma baita oportunidade, né, de fechar essa relação, esse tratado, né, com a União Europeia, abrir mercado, vender produtos produzidos aqui no Brasil para a Europa em condições favoráveis, mas isso foi barrado principalmente por conta da França, que procurava ali naquele momento proteger os seus próprios produtores, né, os seus próprios agricultores. Então uma relação dúbia, né, ao mesmo tempo que o Brasil tem uma relação de longa data, ainda hoje tem essa situação de transferência de tecnologia do submarino, tem vários acordos, né? Tem tradicionalmente uma proximidade diplomática, mas ao mesmo tempo também, em muitos momentos, Brasil e França têm posições antagônicas dentro da geopolítica e das relações internacionais. E é interessante a gente lembrar isso, né? Por mais que Lula e Macron possam gostar um do outro, né? Se amar, achar que um e o outro ali são muito legais, são gente boa, mas vale sempre a gente lembrar, né? Não existem países amigos, né? Existem interesses, né, nas relações internacionais, e na medida que os interesses franceses forem feridos nesse relacionamento, ou vice-versa, né? Se os interesses brasileiros forem comprometidos, ambos os presidentes têm uma tendência a ter um afastamento, né? E foi o que aconteceu nessa questão do acordo Mercosul-União Europeia, né? Então, apesar desses sinais, desse bromance aí, como a gente viu, é interessante a gente pensar no que tem por trás, né? Porque tem muita propaganda, tem os dois políticos ali, os dois presidentes usando a imagem um do outro para poder ter ganhos políticos, eleitorais, mas do ponto de vista prático existem limitações nesse relacionamento que tem a ver com o próprio status, né, de cada país dentro da ordem internacional. Então o Brasil tem uma determinada posição, cumpre uma determinada função, a França cumpre outra função, né, é um país da OTAN, é um país do norte global, é um país que tem posições muito diferentes, por exemplo, em relação à guerra da Ucrânia, a questão em Gaza, né, Israel-Palestina, questões ambientais, né, vamos lembrar que, apesar do Macron, veio agora no Brasil, né, esteve lá em Belém do Pará, na floresta amazônica, fez todo tipo de discurso, né, elogiando Lula, elogiando o Brasil, mas o Macron, ele justamente usou como
vamos dizer assim, justificativa para barrar esse acordo entre União Europeia e Brasil, né? E repito, seria um acordo muito benéfico para o agronegócio brasileiro, né? Que é muito competitivo, teria oportunidade de colocar os seus produtos na Europa em condições vantajosas. Provavelmente o agronegócio brasileiro venderia muito, né? Em grande escala, seria algo muito interessante, mas o Macron usou justamente como justificativa para barrar esse acordo. Ele não disse, né, que era uma medida protecionista. Ele disse que o Brasil não cumpria medidas ambientais e sanitárias, assim como a França cumpre, né? Então disse, olha, o Brasil desmata, o Brasil põe fogo na Amazônia, o Brasil é um país que não cuida do meio ambiente, que não cumpre as mesmas leis internacionais, as mesmas regras que a França. Então esse foi o olhar do Macron para poder proteger o seu mercado interno, né? Eu chamo a atenção para isso, né? A despeito desse relacionamento aí que a gente está vendo, rendendo fotos, comentários nas redes sociais, essa relação ela é próxima, ela é importante, ela tem histórico, mas principalmente agora no século XXI, fica muito claro que esse relacionamento ele também tem determinados limites, né? Um prazer imenso poder estar recebendo o presidente Macron aqui no estado do Pará. É aquilo, né, Lucas? O amor vai até a página 2 e essas fotos aí de ensaio de casamento, elas podem durar pouco. Pode ser um voo de galinha, a depender dos rumos que cada país for tomando. Você comentou muito bem a respeito da própria posição da França a respeito da guerra da Ucrânia, que tem sido cada vez mais contundente, né? O Macron talvez seja um dos líderes europeus que mais tem se esforçado para fazer frente ao Putin, ao que tem acontecido naquele contexto de guerra, e sabe-se lá até que ponto isso haveria um interesse, né, ou uma expectativa de que o Brasil ele se alinhasse mais a esse discurso, pelo menos da parte do Macron, né? Existe também a questão propriamente da Amazônia, né? Quando você pensa numa vinda aqui, num contexto de parcerias militares, parcerias nesse sentido de, e no nosso caso, né, do caso brasileiro, sempre está relacionado à defesa, né? O Brasil, por excelência, né, por sua natureza e por opção geopolítica, diplomática, atua muito pela questão da pacificação. Então, ter uma proteção do território através de uma estrutura cada vez mais tecnológica, mais moderna, mais robusta, bem a exemplo do que o Lucas trouxe, né? Não é de hoje que a gente faz isso, especialmente considerando a França, parcerias militares que levam ali a um fortalecimento, né? A uma sofisticação da nossa estrutura militar. Mas até que ponto vai isso, né? Até que ponto a gente não está trazendo uma potência estrangeira que já evidenciou os seus interesses e suas preocupações com relação à Amazônia, dando a entender que deveria ser gerida de forma mais multilateral, né? Então, até que ponto não é uma estratégia do tipo mantenha seus amigos perto e seus inimigos ainda mais perto, né? Chegar aqui através de uma aproximação amistosa, querendo desenvolver conjuntamente, isso acaba por uma questão prática, do ponto de vista prático, aproximando. Se temos como parceiro um país que vai se envolver numa área de defesa, né, os termos têm que estar muito bem definidos. Então, se essa parceria avança, qual será a contrapartida, qual será a condição, qual será o limite do envolvimento de um país parceiro na condução de empreendimentos relacionados à defesa. Isso é uma coisa muito sensível. Eu acho que a gente tem um mau hábito de achar que, primeiro, né, Brasil, né, o Exército, as forças de defesa do Brasil são uma piada, né, ficar aí preocupado com submarino e tal, isso aí não faz sentido, né, o Brasil tem gente passando fome, não devia preocupar com isso. E também achar que qualquer ajuda estrangeira, né, é boa, é positiva, eles fazem isso pelo bem, né, pelo bem da Amazônia, pelo bem dos povos, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado. O Lula, ele, se por um lado é bem habilidoso nessa questão de diálogos multilaterais, de um pragmatismo ali, que pode aproximar vários lados, né, para benefício, em tese, né, das nossas relações.
Por outro, ele pode fazer desse pragmatismo uma cama de gato também, em que ele se embola, né, em que ele se coloca numa armadilha. A gente pode ver isso pegando um exemplo mais pontual, essa relação dele com o Maduro, né, de que ele sinalizou ali uma conivência ou ou melhor, uma condescendência com relação ao regime. Isso gerou ali um efeito. Agora, mais no contexto das eleições venezuelanas, o pronunciamento do Itamaraty e a nossa voz internacional, vamos por assim dizer, né, já elevou um pouco a preocupação. Então, isso tudo, no fim das contas, deságua na postura do Lula, né, de como ele deve agir, no papel que ele deve cumprir. E pensando em tudo que o Lula tem feito nos últimos anos, ou melhor, no último ano e meio, né, em termos de tentar reinserir, né, ou recolocar o Brasil na discussão global, tentando um fortalecimento dos países amazônicos em torno da Amazônia, né? Não faz muito tempo que a cúpula da Amazônia aconteceu, e inclusive discutimos sobre ela aqui no podcast, e também a continuidade nas negociações do acordo Mercosul-União Europeia. Eu acho que o Lula tem que saber qual o ponto ideal, o ponto ótimo entre o pragmatismo e não se colocar numa situação de tentar servir a dois senhores antagônicos, né? Então, é preciso observar com cuidado e atenção essa aproximação de Lula com um presidente que há não muito tempo estava cuspindo marimbondo aí, tudo bem, era outra gestão, era outra relação, eram outras tensões, mas é a mesma pessoa. E então a gente precisa pensar nisso do ponto de vista bem prático e pragmático, para não nos colocarmos em situação de fragilidade e reféns de acordos que acabam comprometendo eventualmente a nossa soberania e o controle prático sobre a Amazônia. Mas enfim, talvez eu esteja sendo ali muito conspiratório, né, muito alarmista, né? Eu quero saber a opinião do Lucas sobre isso. Não, mas eu acho que tem muito sentido o que você está falando, né? Eu acho que quem pensa política de Estado deve ter, sem dúvida, esse tipo de preocupação, né? As relações entre os estados, elas são relações muito diferentes, né? Eu acho que isso é um ponto interessante para a gente chamar a atenção aqui, muito diferente de relações entre pessoas, né? Acho que muitas vezes a gente vê aí na mídia, na internet, até às vezes analistas falando dessa forma, como se os estados se relacionassem como pessoas se relacionam. E não é assim, né? Conforme eu falei antes, não existem amizades, né, entre países. Por mais que os presidentes ali tenham um bom relacionamento, né? Claro que isso pode ajudar, claro que isso pode trazer bons resultados, bons frutos, mas a questão são os interesses, né? Os interesses entre esses estados. E muitas vezes os interesses vão ter uma proximidade, eles vão conseguir concatenar, gerar ali uma possibilidade de acordo, e muitas vezes não, né? Muitas vezes esses interesses serão antagônicos e cada um terá que defender ali o que é melhor para si. Então, acho que na relação com a França é muito nesse sentido, né? O Brasil, como você disse aí, o Brasil tem que ter cuidado, tem que ter cautela para debater temas importantes, espinhosos e, claro, né, acho que acima do Lula, inclusive, né, a gente pensa no Lula muitas vezes, mas a gente tem que pensar, inclusive, também na equipe que está no Itamaraty, Celso Amorim, né, que é alguém muito experiente, né, em relação às relações internacionais, a geopolítica, conhece muito bem ali, já esteve em vários cargos, né, o Mauro Vieira, também o nosso chanceler. Essas pessoas, elas já estão de olho nisso, né? Eu não vou nem dizer que elas têm que ficar de olho nisso, que com certeza elas já estão de olho nessas dubiedades, né? Nessas incongruências nos relacionamentos, inclusive com países amigos, né? Porque é isso, né? Brasil e França, conforme eu havia dito antes, são países amigos, são países que ao longo da história nunca tiveram... você falou aí da Guerra da Lagosta, né? Isso é um episódio interessante, assim, curioso,
mas fica mais até como uma curiosidade, porque do ponto de vista prático mesmo assim, né, nas relações internacionais, Brasil e França sempre tiveram uma proximidade e bons relacionamentos. Então, claro, já tivemos alguns estranhamentos, mas pequeno, né, coisa pouca. Sempre bom relacionamento, mas como eu disse, né, muitas vezes o que fica na fachada não é exatamente o que está sendo ali falado, o que está sendo discutido nos bastidores, que é o que realmente importa, né? Então acho que é ficar atento, né, a essa situação. Para nós aqui que estamos de fora, estamos olhando, estamos analisando, entender, né, isso, que existem essas dubiedades, existem proximidades, mas também existem distanciamentos e algumas curiosidades, eu acho que são interessantes, né, porque o Macron, né, ele é assim, para quem não sabe, para quem não lembra, o Macron é um banqueiro, né, ele é na política francesa ele cumpre uma função meio que de centro-direita, né? Ele mesmo se coloca como um candidato de centro, mas ele é um banqueiro, né? A carreira dele vem daí, né? Do sistema financeiro, dos bancos. E é curioso, né, que o Lula, por sua vez, é alguém que vem da classe trabalhadora, dos sindicatos, né? De outro polo. Então, essa proximidade, ela chama atenção, né? Você vê como muitas vezes na política internacional o que acontece não é exatamente como na política nacional, né? Existem certas diferenças aí, né, nesse relacionamento. Às vezes o indivíduo, sem dúvida, né, se Lula e Macron estivessem, justamente por conta desse posicionamento, se estivessem no mesmo país, provavelmente seriam antagônicos, mas como estão nas relações internacionais, na geopolítica, eles acabam tendo uma proximidade maior. A pauta ambiental, né, os dois têm falado muito sobre isso, né? Outra coisa que chamou a atenção, que muitas vezes, né, já chamou a atenção, o Macron já falou isso em outras ocasiões, né, sobre a relação da França, do Brasil com a Amazônia, sobre a eventual internacionalização da Amazônia. Isso incomoda muita gente, né, e com razão, porque acho que praticamente nenhum país, ninguém fala sobre internacionalizar posses do seu território, sobre internacionalizar bens, né, do seu território, e a Amazônia, ela vez ou outra acaba surgindo nesse contexto, né? Olha, a Amazônia é muito importante, o cuidado dela deve ser internacionalizado, a relação com ela, e isso sempre acende aquele sinal vermelho, né? Mas como, né? Internacionalizar como isso aconteceria? Isso violaria, geraria algum problema em relação à soberania brasileira? Tudo isso realmente é muito complicado, e direto, né, a França, e não só, mas outros países europeus têm trazido essa questão, e o próprio Macron já falou isso aí algumas vezes e causou incômodo no Brasil, né? Então, ficar de olho nessas dubiedades, né? Eu só queria chamar a atenção aqui para finalizar, André. Eu falei da relação em relação à compra de armamentos, né, equipamento militar. O Brasil, inclusive, só para lembrar aqui os nossos ouvintes, já não só agora, né, nós estamos lançamos, né, o terceiro submarino toneleiro que foi lançado no Rio de Janeiro, que é um submarino convencional, né, diesel elétrico. É uma embarcação importante, né? O Brasil que não tem o objetivo de ter uma marinha que vai gerar projeção de poder, uma marinha que vai, né, como os Estados Unidos tem, como a própria França tem, né, para ficar navegando aí pelo mundo e se envolvendo em situações de conflito. O objetivo brasileiro não é esse, né? Você mesmo falou, o Brasil tem uma função, a Marinha brasileira, né, tem uma função muito mais de proteção, de vigilância das águas brasileiras, e o submarino cumpre muito bem, né? Justamente essa função maior do submarino, né? Proteger as águas brasileiras. Eu acho que o mais interessante, e aí é importante sim a gente destacar, que o Brasil conseguiu um bom tratado com a França, né? Assim como conseguiu com a Suécia, né, em relação aos caças Gripen, né? Que o Brasil conseguiu não só produzir os caças aqui no Brasil também, né? Os caças, na verdade, são produzidos lá na Suécia, mas eles vêm para o Brasil e estamos num processo de transferência de tecnologia desses aviões para a indústria brasileira. Isso é muito importante, né? O Brasil ter acesso a essa tecnologia para que no longo prazo a gente possa adaptar o nosso parque industrial para poder construir aeronaves, não só militares, mas também civis, né? Com tecnologias de ponta, tecnologias avançadas, enfim, incrementar a indústria brasileira com esse tipo de acordo. E algo parecido acontece
relação aí entre Brasil e França no submarino, né? Porque em 2008, né, ainda no governo Lula II, Lula e Sarkozy justamente fecharam esse acordo, né, para a construção de 4 submarinos no Brasil, sendo que um desses, né, o último, seria um submarino nuclear, né? Tem algumas pesquisas, André, que apontam que o objeto, né, técnico mais difícil, mais avançado que existe hoje é justamente o submarino nuclear. São pouquíssimos países que conseguem construir, porque além da toda a estrutura do submarino, que é muito complexa, né, mas a dificuldade de você miniaturizar um reator nuclear, colocar dentro da embarcação e fazer ele funcionar, né, de maneira sustentável. É algo realmente muito complexo, muito difícil. E o Brasil importou, né, está importando essa tecnologia da França, da classe de submarinos, que é o Scorpene, né, um submarino já tradicional francês, e deu origem ao Riachuelo, né, a classe de submarino brasileira, que agora, como eu disse, né, foi batizado o Toneleiro, que foi o 3º submarino dessa classe. É esperado que em 2030 o Brasil consiga produzir o primeiro submarino nuclear, né? Já foi adiado algumas vezes, é possível que seja adiado mais vezes, inclusive, porque é muito caro, é difícil, você precisa de uma série de adaptações no parque industrial e ali para construir, né, essa embarcação, esse submarino. Então não é uma tarefa fácil, mas como eu disse antes, às vezes muita gente pode pensar, né? Pô, tá construindo submarino, como você mesmo disse, né, André? O Brasil tem tanto problema, tem problema de fome, tem problema de pobreza, desigualdade social, para que fazer isso, né? Interessante, né, os nossos ouvintes entenderem que esse tipo de tecnologia está no limite, né, da tecnologia agora, é uma tecnologia disruptiva, muito avançada e que gera uma série de benefícios, né, para a indústria brasileira, para as empresas brasileiras. Você tem uma série de peças que precisam ser construídas, né? Então a indústria brasileira precisa se adaptar para isso, e à medida que ela acaba se adaptando, ela consegue ficar muito mais competitiva, inclusive para outras tarefas no mercado internacional, para concorrer, né? Por exemplo, a indústria naval brasileira, que é uma indústria importante, né? Perdeu força nos últimos anos, mas já foi uma indústria muito importante, gera muito emprego, emprego qualificado, com bons salários, né? Então é algo que vale a pena o Brasil investir, porque é algo que está relacionado a uma tecnologia de ponta que pode irradiar para vários campos aí da indústria e do mercado. Então é sempre isso, né? Buscar bons acordos que tragam tecnologias para o Brasil, para que o Brasil consiga incrementar o seu mercado, a sua indústria, e não só ficar importando, né, comprando coisas de países europeus, como o Brasil já fez, por exemplo, quando comprou o porta-aviões. Veja, André, o Brasil já comprou um porta-aviões da França, né, que foi o Foch, que aqui no Brasil recebeu o nome de porta-aviões São Paulo, né? Isso sim, né, foi uma péssima compra, porque o Brasil não tem, como eu disse antes, uma doutrina de projeção de poder, né, e o porta-aviões faz justamente isso, né, projetar poder, enviar poder para regiões distantes do globo, algo que não tem a ver com a lógica de defesa brasileira, mas foi ali algo que a Marinha quis no momento, e foi uma péssima compra, não só por conta da questão estratégica, mas porque também o porta-aviões quase não foi usado, né, ele já era uma sucata. A França desovou isso para a gente, e o Brasil, inclusive, teve muita dificuldade depois para saber o que fazer com essa embarcação, né? Porque não é fácil, né? Uma embarcação gigantesca que você simplesmente não pode jogar ela em qualquer lugar, né? Desmontar as peças e fazer toda a reciclagem é algo que precisa ser negociado. No Brasil não tinha lugar para fazer isso. Em outros países, muitos países não queriam aceitar, porque o porta-aviões estava com vazamentos, né, de substâncias perigosas. Então, um problemão que o Brasil comprou. Um péssimo acordo que foi feito. Isso aí na época ali do governo Fernando Henrique, né? Claro que aí muito mais chancelado pela Marinha Brasileira, pelas Forças Armadas. Dessa vez não. O submarino nuclear, ele é realmente uma tecnologia que pode trazer, como eu disse, não só no ponto de vista da indústria naval, mas para a indústria em geral, né, um salto tecnológico que é interessante a indústria brasileira incorporar,
Então acho que vale a pena a gente tomar nota, né, desse relacionamento aí, que como eu disse na primeira fala, é algo que vem de longa data, e essa relação agora, esse acordo, né, do submarino Scorpene, que gerou o ProSub, é o último episódio desse relacionamento, né, Brasil-França, na relação de equipamentos militares, geopolítica, nessa relação estratégica entre ambos os países. Préserver l'Amazonie. Muito bem, minha gente, concluímos então mais um episódio aqui do nosso podcast. Agradecemos a vocês que ficaram até o final e, inclusive, um agradecimento especial a este ouvinte que caminha conosco desde o dia 1. Está aqui ouvindo diligentemente, acompanhando, inclusive, o que nós publicamos lá no Instagram, no Pod Geopólis. Ele, Alexandre. Alexandre o Grande, Alexandre o Belo, Alexandre o Maravilhoso. É isso aí, Alexandre. Se você está ouvindo, saiba que nós sabemos de você e agradecemos aqui pela sua audiência e pelo seu prestígio. E agradecemos também, claro, aos demais que estão aqui conosco também. Não deixem de continuar acompanhando nosso conteúdo, de compartilhar com outras pessoas que gostariam de um debate político, geopolítico mais aprofundado, mais técnico, mais objetivo, sem as paixões ali que muitas vezes poluem, né, a percepção das coisas. Ficamos por aqui. Agradeço a mais um episódio aí com a companhia do querido amigo Lucas e nos vemos na próxima, pessoal. Isso aí, valeu, André. Grande abraço. Também deixo aqui o meu abraço para o nosso ouvinte tão querido Alexandre. E se você gosta do nosso trabalho, não deixe de nos apoiar, de nos seguir nas redes sociais, deixar aquele Pix maroto pra gente, se você puder também. É uma forma de apoio, de promover o nosso trabalho. E estamos aqui na semana que vem, de novo, com mais temas importantes da política e da geopolítica para conversar com vocês. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.